Fala galera, dando continuidade aqui no nosso vídeo, esse agora vai ser o nosso último vídeo, né? Vamos chegando no final aqui dos nossos vídeos de aplicação em camada com Delphi. Então hoje a gente vai falar, né, da nossa camada de view, né, que é a apresentação, né? Pode ser um formulário, um relatório, qualquer interação que a gente possa fazer com o sistema. Então vamos lá para o nosso amigão, nosso querido Delphi. E vamos falar da view hoje, né? A view é o seguinte, vou mostrar a view para vocês como é que ela tá. Ó, a nossa view é um formulário simples. Então eu tenho aqui um painel com os componentes, um outro painel com os botões de ações, né, que vai executar cada método para a gente. Eu tenho um dbGrid, eu tenho um data source e tenho um memo. Então o que acontece? Para trabalhar aqui na view, eu optei em trabalhar como se fosse num padrão web. Então eu vou trabalhar tudo com JSON, né? A gente está fazendo essa programação toda no braço, a gente está fazendo na mão, né? Da forma padrão, né? É um pouco mais complexo, mas porém você consegue entender como funciona. O avanço disso, né? É no futuro a gente pegar esse conceito e colocar um ARM, né? Para não precisar escrevendo lá os SQL, né? Ajudar a parte de conversão, usar. Aqui eu não estou usando nenhuma Unity para ajudar a gente, né? Fazer as conversões de JSON, dataset. Eu só tenho um método aqui na library que faz isso para a gente, né? Tem um JSON to dataset aqui que ele faz essa conversão para a gente, né? Eu passo um JSON e ele devolve esse dataset. Tudo feito na mão, né? Dá para melhorar muito, né? Automatizar algumas coisas, mas dessa forma fica claro e dá para a gente aprender o conceito. Depois é só evoluir. Então vamos lá. Que eu tenho aqui na minha view? Tá vendo? Na minha view não tem também nada de Faridac. Tá vendo? A view não conhece nada de Faridac, não sabe quem é que grava no banco. A view não sabe nada. A única coisa que a view sabe é que ela precisa conhecer o meu resource, né? O meu recurso, o controle. Então eu tenho aqui já uma variável que representa o controle, o resource, né? O controle. E eu optei em ter uma outra variável lista de cliente do tipo client dataset. Eu optei por ser um client dataset. Poderia ser só um dataset padrão do Delphi, né? Nada vinculado a um componente de banco, tipo um Faridac, um Zeus, um Unidac. Eu optei por ter esse cara aqui. Por quê? Isso é questão de gosto, né? Cada um tem o seu gosto. Para cada método que eu for usar, eu não precisar ficar passando pro método o data source, esse data source aqui, né? Porque internamente eu poderia ligar o objeto de query do dataset nele para me poder ver esses dados. Então todos os métodos eu teria que passar esse data source. Eu optei em fazer de outra forma. Eu optei em criar um lista de cliente do tipo client dataset, que eu atribuo o retorno para esse cara e ligo o data source nele. Tudo aqui local. Então eu não preciso em todos os métodos ficar passando o data source para o método que vai retornar uma lista de dados ou um get ID. Eu tenho que passar o data source para poder mostrar na grid. Eu optei por fazer dessa forma. Tem outras formas de fazer. Não é que essa é a certa nem que é a errada. É mais uma forma da gente fazer. Então eu tenho um métodozinho aqui só para formatar a grid, né? Ele percorre a grid aqui botando um tamanho e tem um métodozinho que exibe os dados da grid, né? No caso do data source, do dataset que está com os dados para as caixinhas de texto. Teoricamente eu tenho isso. E aí agora a gente vai ver como é que funciona a tela em si. Então vamos lá. No meu Create, o que eu tenho no Create? No meu Create eu instancio o meu resource. Então eu venho aqui, abrir a janela,
já instanciei meu resource. Beleza, show de bola. Quando eu fecho, minha tela, o que eu faço? Eu preciso destruir o meu resource e também destruo a minha lista, caso ela esteja instanciada. Então, uma lista é local, né, um cliente dataset, então eu faço essa validação para ver se ele está na memória. Certo? Aqui o resize aqui é só para ele ajustar o tamanho da memo com o tamanho da tela para ficar dividido no meio. Então, quando eu fecho o formulário, eu tenho que destruir o meu recurso, porque foi o que criei, e também, caso a lista esteja distanciada, eu destruo a lista também. Beleza. Então, vamos lá. Vamos começar aqui pelo getAll. O que o getAll faz? O getAll, eu limpo a memo, eu mando adicionar na memo o que me retorna em JSON do meu recurso. Então, lá, o meu getAll, o que ele retorna? Ele vai me retornar uma string. Então, ele vai me retornar já o JSON prontinho, que já foi programado lá dentro, lá no repositório, passou por todas as camadas. Ó, eu estou no recurso, eu não tenho validação, beleza, eu passo direto. Aí o que eu faço aqui? Eu verifico se minha lista está instanciada, eu destruo. E aí agora eu quero pegar o dataset, o mesmo conteúdo, só que em dataset. Eu chamo também um getAll, ele vai me retornar uma string em JSON. E aí eu uso aqui ó, aquela minha library que tem um JSON to dataset. Aí ele pega e converte para mim num dataset. E aí eu atribuo o dataset que eu tenho aqui na minha tela, atribuo o data source para esse dataset. E aí, a partir de agora, esse data source fica linkado a essa lista de dataset. Então, o que eu fizer na lista, ele vai mostrando aqui na tela. Então, eu fui lá e chamei, ó, retorna para mim todos os dados em JSON. Ah, beleza. Eu também poderia, retorna para mim todos os dados. Aí ele vai me retornar uma lista de objetos de modelo. Só que eu não posso retornar uma lista de objetos de modelo aqui na view, porque a view não conhece o modelo. Né? Eu não posso criar aqui uma variável, uma lista de modelos dentro da view. Porque a view não pode, segundo aí as boas práticas, a view não pode conhecer, não pode falar direto com o modelo. Então eu retorno um JSON e tem um carinha que converte isso para mim. Ele converte e monta o dataset. Eu falei, e foi o jeito que eu fiz, mas é óbvio que tem formas melhores. Eu posso usar aí algumas units que a gente tem aí que ajuda a gente a fazer essa conversão, fazer esse trabalho todo. E aí eu seto aqui no meu dataset formato a grid. Então o que ele faz? Ao mesmo tempo que ele retorna o JSON e adiciona na memo, ele também mostra na grid. Então vamos lá, vou compilar aqui para vocês verem. Ó, quando eu dou aqui o getAll, ele já fez todo aquele trabalho, passou por todas as camadas, ó, retornou para a gente aqui na grid e retornou também a lista em JSON. Certo? Tudo que a gente tem aqui no dataset, a gente também tem aqui no JSON. Vamos voltar lá. Vamos ver agora o getID. Como é que funciona o getID? O getID é a mesma coisa. Ó. Eu limpo a memo e chamo ó, recurso, controle, devolve para mim o getID JSON e passo o ID que eu quero. Esse getID JSON, ele me retorna uma string, já no padrão JSON. Então ele já adiciona na memo. E aí eu só valido se a lista está criada e faço a mesma coisa. Ó, retorna para mim o getById JSON, passando o ID, só que converte para mim em um dataset. Aí ele faz a conversão para mim aqui no dataset. E faço a linkagem. Essa foi a forma que eu usei. Tem outras formas de fazer. Então vamos lá. Vamos ver como é que funciona o post. Quero gravar, pegar o conteúdo das caixinhas e mandar para o banco de dados. Como é que eu faço? Ó, faço na mão mesmo. Ó. Tenho uma variável string, monto o JSON. Ó.
Eu não preciso do ID, que o ID é automático do banco. Então eu monto o JSON, ó, nome com edit de nome, e-mail com edit de nome. Tenho com o JSON montado. Depois que eu tenho o JSON montado, o que eu faço? Limpo a memo, adiciono recurso, chamo o post para mim, beleza? Então eu passo o JSON para ele, ó, ele está chamando o post. Aí vamos lá, o post do recurso, quem ele chama? Vamos lá. O post do recurso, ele chama o post do service. Lembra que o service que faz a validação? Então, o post do service, ó, tô no post do recurso, ele vai chamar, vai atravessar o JSON daqui para cá. O post do service, quem ele chama? Ele faz a validação, ó. Ele recebe o JSON, ó, eu tenho uma variável local do tipo modelo, o que ele faz, ó? Ele converte, ó, de JSON para objeto. Eu digo qual é o objeto que eu quero e eu digo qual é o JSON que eu quero que faça o parse. Então ele faz o parse da string para o modelo. Se der algum erro aqui nesse parse, ele já diz que tem algum problema no modelo. Não deu erro no parse, eu vou validar o que veio no objeto. Então, ó, eu tenho o cliente model, o nome, eu vou validar o nome, o e-mail, valido tudo. Caso tenha algum problema, eu dou a exceção. Se não tem problema, quem é que o service chama? O post do repositório. E joga lá o JSON para o post. Nesse caso aqui, ó, eu poderia passar tanto o JSON que chegou, ou poderia passar diretamente esse carinha aqui, ó, o cliente model. Ele já foi validado, ele não está com problema. Então, tanto se eu passar aqui o JSON que chegou no formato string, ou se eu passar aqui o cliente model, que já foi feito o parse dele aqui, para dentro do método post, ele vai para o repositório, porque o repositório tem os dois métodos. Ele pode receber um modelo ou ele pode receber uma string. Viu como é que é legal? A gente teve já pensado lá no começo para ter dois métodos para cada verbo, para o post, para o put, para o delete, porque aí fica fácil da gente conseguir trabalhar. Então vamos lá, vamos voltar lá para o nosso recurso. Voltamos para o recurso, voltamos para view. E aí, em seguida, eu só não chamei aqui o getAll. Porque se eu chamasse aqui em seguida o getAll, ele já ia incluir e já listar novamente. Porque todos os métodos que a gente faz, inclusive, a gente devolve o próprio objeto. Então, eu mandei cadastrar um novo registro. Ao mesmo tempo que eu mando cadastrar, eu devolvo já esse registro atualizado. Já vem um JSON, ou já vem um objeto, um modelo desse tipo, já com os dados atualizados. Então, se eu der um post, ele grava no banco e devolve para mim. Se eu der um edit, ele atualiza no banco e devolve o objeto já atualizado. Então, vamos lá, vamos para o put. O put é a mesma coisa, eu monto, só que agora eu passo o ID, porque eu vou alterar, eu preciso do ID. Para inclusão, eu não preciso do ID, porque o banco faz automático. Nesse caso aqui da alteração, eu preciso do ID, então eu monto o meu JSON e chamo lá o recurso. Toma aqui, ó, faz a alteração para mim. O resource vai chamar o put. O put do resource chama quem? Que é o put do resource. Ah, o put chama o service. O put do service faz o quê? Ah, o put do service faz a validação. Ó, ele chega aqui, olha, chega um JSON, faz o mesmo processo. Faz o parse, valida todo mundo, deu tudo certo? Chama o put do repositório. Agora sim ele vai para o banco. Então ele vai chamar o put do cliente repositório. Vamos lá. Ó. Quem é o put do cliente repositório? Ó. Cliente repositório. Lá no put. Qual o put que ele usou aqui? Olha, ele usou o put passando uma string. Vamos lá, o put passando uma string. Aqui, ó. O put passando uma string. O put do repositório, o que ele faz? Ó? Ele pega, faz um parse, de novo lá no repositório, chama o método put local, já do repositório, passando o modelo, e o próprio put devolve já o modelo salvo.
Por isso que eu tenho duas variáveis. Ó. A primeira é a que chegou, eu fiz o parse. Depois eu chamei o put. O put de quem? Da própria classe, né? Poderia ter um self.put aqui, né? Para deixar implícito que é o put do próprio cliente repositório. Eu passo o modelo para ele, ele faz o que tem que fazer e devolve o cliente salvo, que é o model salvo. O que o put faz aqui do próprio repositório? Vamos lá. Ó, o put ele recebe um objeto, ele instancia a query, faz o update, passa todos os valores, starta a transação, executa a query, se não deu nenhum erro, comita no banco e retorna o objeto atualizado, porque ele dá de novo. Agora aqui, ó, o que ele faz? Ele vai no banco e busca pelo ID, entendeu? A gente não chegou um ID aqui, esse ID que chegou, no final a gente faz uma busca e devolve para quem chamou os dados atualizados, entendeu? Se caso der algum erro, ele dá um rollback, né? E não faz nada, deu uma exceção e segue o fluxo. Então, o que acontece? A gente tem tudo feito na mão, tá vendo? Todos os comandos SQL foram feitos na mão. Claro que a gente pode melhorar, pode. Se você botar um ORM para facilitar a tua vida, teu repositório, você não precisa escrever o SQL, o próprio ORM vai fazer esse trabalho para você, de montar o teu select, insert, o teu CRUD sem você precisar ficar montando no braço. Aqui não, aqui a gente está fazendo a programação padrão. Todo mundo entende. Pega isso daqui, evolui, bota um ORM aqui que vai melhorar mais ainda essa programação. Então vamos voltar lá. Vamos voltar para o delete. Ah, quero deletar. Então o que eu faço aqui? Ó? Se o delete lá foi ok, eu digo que foi deletado. Então eu estou chamando o delete do recurso. Recurso, deleta para mim esse cara de ID. Quem o delete do recurso chama? O delete do recurso chama o delete do service. Lembrando o que o service faz? O service valida. Então vamos lá, delete do service. O que o delete do service faz? O delete do service ele valida se o ID é menor do que zero. Se for menor do que zero, ele não vai deixar deletar. Caso o ID for maior do que zero, ele vai chamar o delete lá do repositório. Então o que o delete lá do repositório faz? Opa, ele foi para a interface. Delete do repositório. Delete do repositório, o que ele faz? Delete from ID e me retorna um verdadeiro ou um falso caso der um erro. Não deu erro, ele retorna true. Se deu erro, ele vai retornar um falso. Então, tá tudo encapsulado, tudo direitinho. Beleza, já temos todos os métodos, né? GetID, getAll, post, put e o delete. Vamos lá, o getNome. Como é que o getNome funciona? GetNome é a mesma coisa. Ó, o recurso, chama para mim um nome em JSON, passando o nome. Então ele vai me retornar toda a lista de registro no formato JSON e vai jogar na memo. Verifico a minha lista, o que eu faço? Mesma coisa, traz para mim a minha lista de JSON e converte para mim num dataset, que é a minha lista de cliente. Eu atribuo a minha lista de cliente ao dataset, automaticamente a tela vai estar com a memo com o meu JSON e o dbGrid com o registro que veio da busca. O e-mail é a mesma coisa. Chama o e-mail, passando o e-mail, chama o recurso de e-mail. Então, assim, a view sempre fala com o recurso tem a possibilidade de chamar o service ou de chamar o repository, um dos dois. A view sempre vai trabalhar com o recurso. Então, que a view sempre trabalha com o recurso é encarregado de direcionar lá dentro dele se vai chamar um service ou se vai chamar um repositório. Com isso fica tudo bem organizado, né? E aí funciona tudo direitinho. Então, ó, vou dar um getAll. Chamei o getAll. Posso chamar várias vezes o getAll, ó. Se eu sair da aplicação, ó, não tem um memory leak, não tem nada. A gente vem aqui, ó, Project View Source, ó. Eu mandei aqui, ó, ele me exibir algum memory leak caso
caso exista. Então, ó, vou compilar aqui, ó. Olha que bacana, ó, não tem nenhum hint, nenhum warning, nenhum erro. 1.600 linhas. Vendo? Não tem nada que tá vazando memória, tá tudo direitinho. Por quê? Os objetos que eu crio, eu destruo. Os objetos que eu crio, baseado numa interface, o Delphi destrói. E não tem nada para trás, está tudo organizado. Então, vamos voltar aqui, ó. Vamos executar, né? Então vamos lá, busquei. Vamos buscar aqui o Leandro. Leandro, get por nome. Ó, buscou o Leandro e retornou o JSON do Leandro. Ó, vamos dar um get all. Get all. Aqui, ó, quando eu dou clique aqui, eu exibo lá em cima os dados da linha que eu estou ponteirado. Certo? Esse limpar aqui, ele limpa as caixinhas lá em cima. Esse carregar dados, ele carrega um conteúdo padrão. Se eu der aqui, ó, ele carrega lá o conteúdo padrão. Formatar grid é para ele formatar grid. Vou incluir um novo registro aqui. Vamos ver aqui. Eu vou ver se ele vai deixar eu incluir. Eu vou incluir o 0. Teste. Teste. 99. Vou dar um post. Ó, incluiu, tá vendo? Incluiu o registro de 19. Ó, ID 19. Teste. E-mail teste 99. Só que não veio para grid. Por quê? Porque eu ainda não dei o get all. Eu ainda não fiz a busca. Se eu der um get all agora, ó, ele trouxe o registro de 19. Agora eu quero modificar o registro de 19. Ó a simplicidade. Dou 2 cliques aqui. Agora vai ser o teste 100. O e-mail vai ser teste 100. E a idade é 100. Vou dar agora um put. Fiz o put. Ó, ID 19, teste 100, e-mail 100, 100. Não atualizou aqui ainda não deu o get. Vou dar o get. Ó, retornou tudo para mim. Beleza? Então aqui a gente tem os métodos padrão do CRUD, né? Conceito muito utilizado na web. Então se pegar esse conceito que a gente tem aqui de get, put, get, post, put, delete, é o mesmo conceito que a gente usa no PHP, que a gente usa no Java, que a gente usa no .NET. Todos eles funcionam o mesmo padrão quando a gente quer fazer CRUD na web. Então, se você pegar esse conceito aqui e no futuro quiser mexer com outra tecnologia, você já não vai ficar cego, né? Você já vai ter um caminho por onde percorrer. Claro que a gente pode melhorar muito esse código, mas já clareia muito, né, a visão de vocês. Tem bastante conteúdo aí também, né? O pessoal tem postado, pô, o Alexandre Magno, então, pô, cara fantástico, também posta bastante conteúdo, né? O pessoal dos grupos, né? O grupo do Resto Dataware, 99, toda a galera aí, o pessoal do Túlio. Então, tem bastante conteúdo aí na internet. Esse aqui é apenas mais um para vocês ficarem por dentro aí, né? E tudo isso que foi feito aqui no Delphi também dá para fazer no Lazarus. É óbvio que algumas coisas você vai ter que usar a classe diferente por causa do tipo de dados, né? A lista, por exemplo, aqui está usando o generic collection. Lá no Lazarus tem que usar a lista compatível dele lá, né? Mas tudo que está aqui dá para fazer lá, o mesmo conceito, dá para fazer no Lazarus usando os Zeus. No futuro quiser mudar para um outro componente do Lazarus, a mesma lógica dá para aplicar lá. Beleza? Então, é isso. Vamos ver aqui. A gente falou das camadas, a gente falou do fluxo, a gente deu uma pincelada aqui, a gente viu o resumo, né, o que a gente fez. E aqui eu agradeço a galera aí, né? Agradecer a galera dos grupos que eu tô sempre participando, me ajudam, também contribuo como posso. A galera do Delphi BR, Lázaro, Rest Dataware, 99, do Ross, Tribu Flutter, do Adriano e do Túlio. Beleza, galera? Um abraço para todo mundo aí e até a próxima.